Muito bom dia, pessoal. Hoje, dia 2 de abril de 2020, estamos aí com um dia de recuperação, um dia de tomada de fôlego, né? Antes, deixa eu pedir desculpa, acabou minha tinta preta, aí eu usei a tinta azul. Né? Não, tá tudo fechado por aqui, não tem onde comprar caneta preta. Então, vamos de azul. Bom, primeira coisa importante é que nós atingimos aí mais de 900 mil casos no mundo, tá? Já deve estar chegando perto de 1 milhão, que já estava em 960, depois 980, em pouquíssimo tempo. Então a gente está próximo aí de 1 milhão. Só que esse número pode ser até 15 vezes maior do que o noticiado. Não por má fé, tá? É porque são 900 mil casos confirmados. Ou seja, foram feitos testes e esses testes deram positivo, tá? E qual que é o problema disso? Existem outros que não foram confirmados, serão e alguns nunca virão a ser confirmados. Então, um estudo elaborado pelo nosso Albert Einstein aqui estima que para cada infectado diagnosticado existam em cerca de 15 pessoas ou assintomáticas ou com sintomas leves que não são diagnosticados. Nesse cenário, a gente já está falando em mais de 13 milhões de pessoas que têm ou já tiveram coronavírus, tá? Bom, isso por enquanto não está sendo motivo de susto por parte dos investidores. Já estava esperado esse número, já se esperava que fosse chegar nesse número. Então isso não está segurando os mercados. Hoje os mercados acordaram com um ânimo de respiro, um ânimo de fôlego, né? Trump dando suas declarações, parece que agora quer fazer paz até com a mídia, né? Tá elogiando todo mundo, elogiou a mídia, falou que a mídia está ajudando bem. Enfim, nesse cenário aí, a gente está tendo também aqui no nosso momento interno, vamos dizer assim, já um pouco mais de paz, porém da nossa forma tupiniquim de ser, né? O que acontece? Bolsonaro fez uma declaração na segunda, terça-feira, agora não lembro, que foi relativamente bem aceita. Dia seguinte, ontem, se eu me lembro bem, ele foi no Datena e já mudou de novo o discurso, falando que é uma chuva, que todo mundo vai tomar chuva, mas ninguém morre afogado por causa de chuva. Acho que ele não conhece São Paulo, né? Mas tudo bem. E aí o que acontece? Já azedou de novo. Então, o nosso cenário político interno está sendo um entrave. Então, o nosso cenário político, e não só Bolsonaro, tá? O nosso cenário político, no geral, está sendo um entrave, está afastando investidores. Inclusive, nós temos o pessoal mais velho já com medo, por exemplo, do que o Collor fez. Imagina congelar tesouro direto, poupança, ações. E aí, você não poder sacar dinheiro, né? Isso tudo está trazendo tanta incerteza interna que lá fora os investidores estão preferindo ir para outros lugares. Né? Eles estão preferindo não ter tantas receitas quanto o Brasil poderia dar, e o Brasil é um país que dá um prêmio risco muito bom. Eles estão preferindo ir para outros lugares, porque, gente, aqui é complicado. Estava tendo uma briga entre Paulo Guedes e o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia falava que o Ministério da Fazenda não estava lançando os projetos que eles falam. E aí o Paulo Guedes retrucava falando, meu amigo, você não aprovou a PEC do orçamento de guerra. Eu não vou começar a injetar dinheiro na economia para depois, no final do ano, o Bolsonaro tomar impeachment. Ah, mas já está com a calamidade decretada. Enfim, tá um pega para capar. Que aí o Rodrigo Maia pegou e falou, tá bom então, vamos botar para trabalhar. Ficaram até meia-noite ontem para tentar aprovar a PEC do orçamento de guerra. E aí pergunta para mim, aprovaram? Não aprovaram. Sabe o que é pior? Aprovaram a admissibilidade da PEC. Só isso. Eles aprovaram falando que tudo bem de conversar sobre este projeto de emenda constitucional. Para quem não sabe, a PEC do orçamento de guerra, ela
enquanto decretada a calamidade pública por causa do cenário do coronavírus, ela cria um orçamento paralelo ao do governo, com base em um comitê que vai participar lá, o Paulo Guedes, o Maia, enfim, um comitê que vai permitir gastos extraordinários, conhecido também como impressão de dinheiro, para conter aí a crise do coronavírus. Até aí, beleza, a gente não tem muita alternativa, na verdade. Só que não anda, tá? Uma coisa importante só falando de coronavírus, aqui no nosso cenário brasileiro, nós temos a primeira das duas, se Deus quiser, prováveis piores semanas. Já há alguns locais reportando que não tem mais vaga de UTI, já há alguns locais dispensando galera que já está em caso médio, com falta de ar e tal, porque não tem muito o que fazer, tá? Então, nós estamos entrando aí, né? Já estamos no meio dessa primeira semana crítica. A semana que vem é o nosso verdadeiro termômetro de quanto o Brasil vai ter que encarar de doença, tá? Pode ser que prolongue até o final de abril isso, a depender do cenário. Então, vamos ficar atentos, vamos nos resguardar, tá? Que você que é obrigado a sair, você não tem que ficar usando máscara 24 horas. Mas mantenha um distanciamento aí das outras pessoas, lave bem as mãos, lave sempre as mãos, não fica cutucando o nariz, né? Coça o nariz, né? Lava as mãos, aí depois você coça o nariz à vontade, enfim. Porque essas 2 semanas são críticas. Aí não adianta nada a gente fazer esse serviço bem feito agora. Eu lavei as mãos, tá? Não adianta nada a gente fazer esse serviço bem feito agora, esta semana, semana que vem estraga tudo, e aí daqui 15 dias, que é mais ou menos o período que o corona ele tem de reação, né? E aí daqui 15 dias a gente tem que fazer quarentena de novo, porque começou a morrer mais gente, tá bom? Então, fica aí o recadinho. Dados não tão positivos, mas que tem cara de positivo, a nossa inflação aqui na capital caiu, né? Só que ela caiu porque o pessoal parou de comprar, tá bom? Infelizmente, a inflação aí, o IPC, ele deu uma reduzidinha, estava esperando uma alta, não se esperava uma alta, ele não veio com essa alta, ele veio abaixo do esperado, deu essa reduzida, mas não é um bom sinal, né? Então estamos tendo aí uma leve, minúscula deflação para o mês de março, porém não é um bom motivo porque, na verdade, as pessoas estão segurando o dinheiro, né? Elas estão parando de comprar tudo, tá? E aí nós temos aqui no nosso calendário, né? A gente teve aqui ó, o IPC de março, né? E aí no calendário, o dado mais importante de todos é o pedido de seguro-desemprego lá dos Estados Unidos. Estima-se entre 3 milhões e 500 mil pessoas a 5 milhões de pessoas. Então não é só 3.500, tá? É entre 3.500 e 5 milhões de novos desempregados em uma semana nos Estados Unidos. Canadá bateu, se eu me lembro bem, 3 milhões também, então feio o negócio, tá, gente? Tá bem feio o negócio. 3 milhões de desemprego significa um payroll ridículo sexta-feira, que vai levar um susto aí para flight to quality de novo, que aí o pessoal vai querer botar dinheiro lá no Tesouro Direto porque ficou com medo, ficou assustado, enfim. Estamos aí diante de um provável cenário bem complicado. Esse dado sai aqui para a gente às 9h30. Depois do calendário não tem nada muito importante, tá? O PMI do setor de serviços Caixin, ele só é uma segunda forma de calcular o PMI que já foi divulgado pela China, tá? Geralmente esses números batem, é só uma contrafé, vamos dizer assim. Lembrando que esses PMI não são feitos pelo governo, tá? São por empresas privadas que aí sim possuem muita melhor confiabilidade. Bom, o que aconteceu aqui? Dando uma olhadinha aqui no nosso calendário, dando uma olhadinha aqui no nosso portfólio, nós temos os futuros americanos aí em cenário de leve alta, em recuperação às quedas, né? Natural. Passou aí praticamente a madrugada toda em terreno positivo, né? O S&P também.
praticamente a madrugada toda em terreno positivo. Estão aí Dow com 1,5 de alta, S&P com 1,41 de alta e Nasdaq com 0,98. VIX continua abaixo de 60 e agora dando uma acalmada ainda mais, 53,39. Afinal, a volatilidade tem diminuído. Eu sempre repito, VIX é índice de volatilidade, apelidado de índice do medo. Ele não é um indicador de medo dos investidores, ele é um indicador de volatilidade. Então, se sobe 10% um dia, cai 8% no outro, sobe 20% num dia, cai 15% no outro, o VIX dispara. Agora, cai 4%, sobe 2%, cai 3%, sobe 1,5%, o VIX diminui. Significa que os investidores estão com menos medo? Pode ser. Só que o VIX é índice de volatilidade, tá bom? Bom, nosso DXY, famoso dólar index, que é o dólar contra moedas fortes, ou seja, não tem real aí nessa balança. Então esse indicador aí de força do dólar caiu abaixo de 100. Isso é um ótimo sinal, tá? É um ótimo sinal estar abaixo de 100. E na Europa temos aí terrenos levemente positivos. Eles chegaram a ficar negativos ao longo do dia, ao longo aí da nossa madrugada, né? Aqui o DAX, por exemplo, ficou negativo nesse período, mais ou menos 5 da manhã, mas reverteu para cenários positivos. Lembrando que eu olho sempre os futuros, porque como eles são mais sensíveis do que o índice mesmo, é um ótimo termômetro para a gente ver. É um ótimo termômetro para a gente ver como que vai estar a nossa abertura de mercado, tá bom? Que ele é mais sensível. E o petróleo aí tá dando uma boa recuperadinha, né? O petróleo, o Brent tá dando uma recuperada aí de 10%, tá sendo cotado a $27. E o petróleo light, ou WTI, sendo cotado a 22,27, com uma alta aí também de perto de 10%, de 9,65. A Ásia, por sua vez, Japão fechou em terreno negativo de 1,37 e Xangai fechou em terreno positivo de 1,69. Bitcoin sobe aí 5%, cotado a $6.600, mais ou menos, tá bom? O nosso querido WTF, nosso querido EWZ, está aí, deixa eu dar um refresh na página. Está aí com uma alta de 2,35%, caiu 3,6% ontem. Né? Quanto caiu o Ibov? O Ibov caiu 2,8% e hoje está tendo uma alta de 2,35%. Aparentemente querendo manter aí o nosso planinho aí de consolidação atual aí na região entre 70 e 74 mil pontos, né? Talvez até menos agora, talvez queira consolidar para baixo. Enfim, estamos aí com 2,35% de alta. E é isso, meus amigos. A você, uma ótima quinta-feira. Continua aí o dia de prudência. Tá com cara de consolidação, mas nada impede que exploda para algum lado, a depender das notícias, tá? Lembrando só que eu acho que eu pulei o PEC do orçamento de guerra, não vai ser votado hoje. Vai ficar para sexta-feira a votação do relatório. Então ainda não é nem a aprovação da PEC. Mas, enfim, seguimos aí aguardando. Fiquem atentos a notícias extraordinárias. Sempre que eu puder, eu posto um pouquinho lá no Instagram, comento alguma coisinha, tá bom? E a gente vai seguindo por lá, já estourou o nosso tempo aí. A você uma ótima quinta-feira, cautela e bons trades.